Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago mais um vídeo no canal e dessa vez eu contarei sobre o Hector, o bruxo da melancolia. Hoje eu farei dois vídeos, esse e sobre o episódio 20, então fiquem tranquilos, não deixarei de fazer a minha análise semanal que eu lanço todas as quartas-feiras. É que a análise do episódio 20 eu focarei em todo o episódio, enquanto nesse vídeo eu focarei apenas no Hector e tudo que a gente sabe sobre ele até então. Se você assistiu o episódio de hoje, o episódio 20, então esse vídeo não terá spoiler. Sim, exatamente. Caso você tenha visto o episódio, você não terá spoiler, já que a aparição do Hector na obra até então é só isso. É um dos personagens mais misteriosos de ReZero, e sabemos muito pouco sobre ele. Na versão brasileira da Light Novel de ReZero pela editora New Pop, Hector aparece na página 134 e vai até a página 146, sendo que uma página é dedicada a essa ilustração, incluindo algumas páginas seguintes, que é quando Ryuzo e Beatriz estão se despedindo, e as duas conseguem sentir e ouvir os estrondos da luta entre ele e Ekdona. Hector era o último bruxo do pecado que faltava ser introduzido na história e ele detém a autoridade da melancolia. Sim, a melancolia era um pecado capital, assim como a vanglória também era um pecado capital. E as citações e definições de pecado são anteriores até mesmo que o próprio cristianismo. E desde sempre na história tivemos várias mudanças nessa lista. Hoje essa lista são apenas os 7 pecados capitais mais famosos que nós conhecemos, deixando então a vanglória e a melancolia como pecados secundários. Sendo até nítido então a representação que Tapei Nagatsuki, que é o autor de ReZero, fez com os pecados capitais. Os 7 pecados capitais são os mais famosos, e deles estão as panelinhas das 7 bruxas que nós conhecemos, enquanto os dos pecados secundários, que é a vanglória e a melancolia, são os excluídos fora dessa panelinha, e inclusive esquecidos até mesmo na história de ReZero. São poucos personagens em ReZero que têm conhecimento da existência do Hector e da Pandora. Eu poderia me aprofundar um pouco mais na teologia e explicar sobre os pecados e as listas que teve durante a história, mas isso é um assunto para outro vídeo, em que eu posso fazer, inclusive, sobre todas as bruxas de ReZero e os pecados capitais. A melancolia e a vanglória, elas estavam presentes lá no século IV, na lista de pecados do monge Evagrio do Ponto. Além da melancolia e da vanglória, estavam presentes os pecados gula, avareza, luxúria, ira, preguiça e orgulho, totalizando então 8 pecados capitais. E se vocês prestaram bem atenção, eu não citei a inveja, porque não era um pecado capital dessa lista. Desculpa, Sátela, mas aparentemente você foi excluída. Mas isto é um fato bem curioso, porque claramente o Tapei está seguindo a lista de Evagrio do Ponto, uma lista a qual não tem a inveja, e podemos fazer várias teorias sobre a Sátela, a bruxa da inveja, mas isto é realmente um assunto para outro vídeo. Vamos voltar ao Hector então. Hector é descrito na novel como um indivíduo magro com cerca de 20 anos de idade, com cabelos castanhos escuros presos atrás da cabeça e olheiras insalubres sob os olhos. Mesmo ele sendo um indivíduo alto, ele tinha uma postura curvada que demonstrava uma clara tristeza e melancolia. Sua roupa, que é branca e roxa, lembrava um bufão, e tinha uma postura sem vínculo nenhum de alegria, que demonstra o contraste. Além disso, sua personalidade demonstra uma clara representação da melancolia. Ele é bem triste e suas falas são bem arrastadas, demonstrando toda hora uma tristeza até mesmo em falar. Se vocês não perceberam até então, a personalidade e a maneira de vestir do Rosval é simplesmente para lembrar do Hector, que é alguém que ele levou uma surra, como vocês já viram no episódio 20, e ele sente uma certa mágoa pelo jeito. Se bem que esse sentimento que o Rosval tem pelo Hector é mais complexo do que parece. Não parece ser um sentimento apenas de vingança, vou me vestir como ele, vou falar de uma maneira que lembre ele para me vingar um dia. Parece ter sido mais um aprendizado, tanto que vai chegar uma hora que o Peck inclusive vai dar a impressão de que conheceu o Hector também, ele vai chegar e vai falar pro Rosval, ele vai elogiar o Rosval, dizer que o Rosval é um homem talentoso, um mago extremamente talentoso, porém ainda continuava sendo um humano. E ele jamais iria virar aquele bruxo, dando a impressão de que o Peck se referia ao Hector. A autoridade da melancolia, pelo que podemos analisar, o Hector ele pode criar um campo de força invisível, que é capaz de esmagar pessoas vivas, como ele fez com o Rosval, deixando o Rosval bem lesionado. Hector também parece anular magias, melhor dizendo, ele pode esmagar igual ele fez com o Rosval. Então ele pode usar também magias da mesma forma como ele fez com o Algoa, que o Rosval tentou lançar e foi praticamente anulado pelo Hector. Rosval, como o maior exemplo do poder de Hector, teve o corpo torcido, esmigalhado
e ele inclusive enfiou o dedo no peito do Roswell, quebrando seus ossos, esmagando completamente seu peito e órgãos, deixando Roswell numa situação totalmente crítica. Não é à toa que antes do Hector aparecer ele já era citado como alguém com poder avassalador. Palavra esta usada pelo próprio Roswell. O Hector ele também parece ser capaz de criar um campo de força além da onde ele pode alcançar. Tanto que no momento em que a Ryuzo estava lá na barraca, na cabana, mais propriamente dito, ela estava escondida e o Hector conseguiu provocar um dano, criando-se uma pressão de cima para baixo na cabana. Sua personalidade é triste e melancólica, mas o que podemos ver além disso é que tudo que desagrada a ele quer eliminar. Tanto que Roswell, ele percebeu que ele não se dava bem, ele queria eliminá-lo, sentindo uma grande melancolia por o Roswell não desaparecer. Pode caber interpretação se o Hector sentia um tipo de prazer ou não, se ele queria ou não torturar o Roswell. Na consciência dele, tanto que ele fala expressamente, ele não gostava de torturar e nem fazer mal aos outros. Mas as suas atitudes eram totalmente contraditórias, além de que tem uma hora que ele sente uma certa melancolia e diz: "Eu não me deveria sentir assim, mas eu sinto uma melancolia." Então talvez no inconsciente dele ele sentia algum prazer, mas cabe interpretação. Diferente das outras bruxas, Hector não sente prazer ou orgulho do título de bruxa da melancolia, sendo um nome para ele desagradável e que causa desânimo nele. Acho que quase tudo causa desânimo nele. Assim como alguns bispos e as outras bruxas, não se sabe como Hector ganhou sua autoridade, mas sabemos que ele não nasceu assim. Aliás, a única bruxa que é confirmado que nasceu bruxa é Equidona. Lembrando que não é a autoridade que define uma pessoa como bruxa ou não. Aliás, Hector cita que não queria ter se tornado dessa forma que ele é agora, ou seja, melancólico. Podemos interpretar então que ele não queria ter absorvido o fator da bruxa. Adiante, sabemos que Hector e Equidona tinham algum tipo de relação. Não sabemos que relação era essa, e também não sabemos se era antes ou depois de Hector se tornar o bruxo. Mas provavelmente foi depois que Hector se tornou o bruxo da melancolia, uma vez que Equidona disse que Hector não mudou em nada, inclusive o jeito de falar era o mesmo. Hector, por outro lado, ele fica decepcionado com a maneira pouco meiga que Equidona fala para ele agora, uma vez que antigamente ela era mais meiga, dando a entender que Hector tinha um certo carinho por Equidona. Após isto, há a luta entre Equidona e Hector. Não sabemos o quanto, mas sabemos, é deixado expressamente na novel e acredito que até no anime, que Hector é mais forte que Equidona, tanto que ela estava fugindo dele, e o verdadeiro motivo da criação do santuário era para proteger Equidona de Hector. Na minha interpretação, Hector é bem mais forte que Equidona. Equidona, para quem não sabe, seria a segunda bruxa principal mais fraca, pela ordem que o próprio Tappei Nagatsuki fixou, e Hector parece ser muito forte, tanto que nem se juntasse Equidona, Beatrice e Roswell, daquela época, que inclusive era um dos magos prodígios, nem se juntasse esses três eles conseguiriam vencer, tanto que eles estavam fugindo até então. Apesar da diferença de força, sabemos que Equidona saiu viva. Não sabemos então se ela conseguiu fazer Hector recuar, se ela derrotou ou se ele poupou ela. O motivo pela qual Hector estava perseguindo Equidona permanece desconhecido até então. Assim como de muitos outros personagens, o nome de Hector foi inspirado no asteroide troiano-jupiteriano 624 Hector. Trago então agora duas teorias sobre Hector. Eu fico com o pé atrás nas duas, só que a segunda teoria eu acredito mais do que a primeira. A primeira teoria é que Hector teria se fundido com Roswell, continuaria sendo Roswell, mas pegaria a personalidade do Hector, tanto que no inconsciente, no fundo, o Roswell talvez teria absorvido Hector em algum momento e teria adquirido aquela personalidade de Hector. Isso daria a impressão, tanto depois que o Peck vai falar, você jamais se tornará aquele bruxo. Talvez Roswell teria ficado com obsessão com Hector e teria absorvido de alguma forma, que não sabemos como, e Hector estaria dentro de Roswell em alguma parte. Para mim isso está bem viajado, eu não acredito nisso não. A outra teoria, eu também não sou muito crente nela, mas vale a pena citar, é que surgirá um novo personagem chamado Clyde. Ele aparecerá acho que até nessa temporada, porque ele será importante para o interlúdio 4 e 5 dos arcos, porque ele vai treinar o Subaru. Mas isso já seria um assunto mais para outro vídeo, assim. Inclusive o Zaz, ele tem um ótimo vídeo sobre o Clyde e a Annie Rose. O Clyde ele é um mordomo da mansão do Roswell. Uma das mansões do Roswell, lembrando que ele é um marquês, é bem rico e tem bastante posses. O Clyde é uma pessoa bem excêntrica, mas tem momentos em que ele fala igual o Hector. Inclusive ele cita melancolia em um dos capítulos. Então o pessoal acaba teorizando que ele seria o Hector.
Eu não tenho posição sobre essas duas teorias, eu fico com o pé atrás, mas vale a pena citar por informação. Bem, o que sabemos sobre o Hector é isso, ele apareceu muito pouco, por isso eu tive que ler e reler para ter interpretações melhores, conseguir teorizar algumas coisas a mais sobre o Hector. Tentei ver além do que foi mostrado pra gente. Fiz bastante pesquisas e tentei trazer o máximo de conteúdo possível, o mais detalhado possível sobre o Hector. Mais tarde irá sair o meu review do episódio 20, eu não irei citar profundamente sobre o Hector, só irei citar o que é mostrado no episódio, dublagem, essas coisas. Então hoje sai o meu review semanal de quarta-feira. Toda quarta-feira eu faço um review e falo o que foi mudado da novela, do episódio, analiso a trilha sonora, personagens, o que eu achei, a minha reação. E também, sábado à tarde eu pretendo lançar a parte 6 da diferença entre a Light Novel e o anime de ReZero sobre o volume 4. Se você não conhece meu canal, eu faço vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime e conto detalhadamente sobre cada volume. O volume 1 eu ainda irei refazer porque ficou bem ruinzinho, ficou um resumo, além do som ter ficado bem ruim. Eu já fiz vídeos sobre o volume 2, 3 e 4. O volume 2 é único, o volume 3 tem 2 partes. E o volume 4 até então tem 5 partes. E sábado pretendo lançar a última parte, finalizando finalmente o volume 4. Iniciando-se então o volume 5 no outro vídeo. Também estou começando a fazer agora vídeos de curiosidades mais curtos, que seriam de 5 a 10 minutos no máximo. E o último vídeo que eu fiz foi sobre a Equidona, porque que ocultaram o rosto da Equidona do passado. Estou deixando os links então, tanto dos vídeos de curiosidade, quanto o último vídeo de diferença e o último review que eu fiz na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Além de outros links, como páginas e grupos no Facebook, a qual eu sou moderador, e também o Discord da igreja. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.